E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Ali, eu sou desenvolvedora mobile e também embaixadora do Space Squad. O Space Squad, para quem não conhece, ele é um grupo criado pela Rocket City, uma mini comunidade, em que a gente está aqui para compartilhar conhecimento e ajudar o pessoal da comunidade, né? A gente tem algumas iniciativas, como, por exemplo, os Space API, que acontece no Discord. A gente tem também os meetups por todo o Brasil, que está acontecendo. E você pode acessar o meetup.com na página da Rocket City para poder ter acesso, ou você pode entrar no Instagram, que a gente sempre avisa por lá o que está acontecendo, o que vai sair, né? E também você pode acessar por lá e ficar por dentro de quais são os próximos episódios do podcast, que também é uma iniciativa do Space Squad. A gente é um grupo de várias pessoas, tem um monte de gente, e se você quiser saber quem está participando, você pode entrar no link da descrição, você vai ser redirecionado para o nosso site. E você pode entrar em contato com todo mundo, mandar mensagem nas redes sociais e tudo, que a gente vai responder e a gente está disponível para conversar. E se você quiser fazer parte do Space Squad, você pode entrar em contato com a gente também, eu, Taveira, Letícia, Jaque. Entre em contato com a gente que a gente faz isso acontecer, né? Sim, manda lá no formulário e manda uma mensagenzinha pra Isso, tem um gente. formulário no site para vocês preencherem. Ou então manda uma mensagenzinha pra gente que a gente tá sempre de olho aí. O importante é estar dedicado e querendo contribuir para a comunidade. Exatamente. E eu vou passar pro Taveira. E aí, galera, eu sou Gabriel Taveira, eu também sou dev, sou um dos embaixadores aqui da Space Squad. Hoje a gente está com o Alexandre Abdala, a gente vai falar sobre vários assuntos legais. O Abdala, ele é um dos mentores do Assemble, então ele passa muito conteúdo. É um professor foda, porque a Assemble é um curso foda para formação de Tech Lead. Ele fala sobre a mentalidade e o esquema ágil. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar muitas coisas sobre agilidade, sobre como perceber ineficiências na sua equipe, coisas que você pode fazer, modelos ágeis, o que fazer, o que não fazer, ou se existe uma bala de prata. A gente vai entrar em vários assuntos extremamente importantes, tanto se você está começando na carreira, para você entender como vai funcionar, mas principalmente se você já está mais avançado ali e está querendo organizar melhor o seu time. Então, eu vou passar a bola para você, Abdala. Show de bola. Bom, galera, tudo bem com vocês? Obrigado uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. E é justamente isso, né? Passar essa transmissão, passar esse cenário. A gente fala muito no Assemble, né? De transformar aí os tech leads ter superpoderes, né? E para ter superpoderes, você precisa ter, principalmente um mindset, um poder de liderança técnica, olhar pessoas. Para quem não me conhece aí, a maioria no mercado me conhece como Abdala. Aí eu sofro um pouco de bullying, né? Terrorista, Bin Laden e tal. Mas, brincadeiras à parte, Alexandre Corsa Abdala, procura lá no LinkedIn depois. Sempre estou aqui com o pessoal da Rocket City também. E o objetivo de estar conversando é justamente esse, é passar como que a gente consegue se adequar ao modelo ágil, seja numa visão técnica, seja numa visão de negócio, para que a gente entregue valor da melhor forma possível para as pessoas que estão atuando com a gente e principalmente para as pessoas que estão recebendo os nossos produtos e serviços. Muito bom. Exatamente. As redes sociais vão estar aí na descrição, se você quiser entrar em contato com o Abdala, ou comigo, ou com o Taveira. E é isso. Bora pro episódio? Bora. Isso aí. Partiu. Valeu. Abraço. Valeu. Abdala, explica um pouquinho melhor pra gente o que você faz hoje em dia. Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que eu faço, né? Bom, eu digo que eu sou o causador de mudanças organizacionais. Então, atualmente eu me posiciono como um agente de mudança dentro das organizações. O que seria esse agente de mudança? Olhando para a transformação digital e transformação ágil. Então, fazer com que a empresa pense diferente a forma de como ela faz produtos, como ela lidera, como ela forma times. Então, hoje, dentro das organizações, eu me posiciono como um head de agilidade ou um agile business owner, ou seja, entendendo a necessidade dos clientes e colocando isso para ser feito em cima de um modelo, de uma cultura, de um framework ágil, para que você comece a entregar valor. Não é simplesmente ficar entregando, mas o que eu estou entregando para o meu cliente? Ele está usando? Ele está dando feedback, seja bom ou ruim? Então, geralmente, é esse o ponto que nos últimos 15 anos, eu me posiciono desta forma. Tem dado certo, tem dado certo. Faz sentido. Cara, E é como se fosse só uma pergunta aqui, é como se fosse uma consultoria, tipo... Tenho duas frentes. Eu tenho uma empresa, Uhum. a minha empresa já desde 2014, que é do ramo educacional. E como também hoje, aqui falando com vocês, eu estou representando a Take, que é uma consultoria de tecnologia, onde eu sou um Agile Business Owner, um agente
de vendas, vamos dizer assim, olhando para o modelo ágil e ajudando a penetração de como o cliente tem uma necessidade. Como que eu posso ajudá-lo a resolver essa necessidade, principalmente com o desenvolvimento de produtos e serviços? Né? Porque ele quer ser digital, ele tem que melhorar a eficiência, ele está gastando muito aqui, então eu entro nesse cenário para tá legal. Entendendo o seu problema, como que a gente consegue compactar em squads, com equipes de desenvolvimento, com melhor eficiência, com melhor qualidade, com uma engenharia e arquitetura mais qualificada, porque hoje você tem um investimento muito alto. E se esse ROI não volta, você começa a ter vários problemas, principalmente agora, quando a gente está num cenário de layoff, né? Várias empresas cortando, custos altos, porque lá atrás você não olhou para isso e inflou demais. E aí os resultados não vieram. Então, geralmente, são essas duas frentes. Uma parte educacional e a outra mais corporativa, onde eu estou representando a Take. E como é que costuma ser as empresas que procuram esse tipo de serviço? Existe algum estereótipo? É bem variado? Qual é a realidade que eles entram? Olha, hoje eu vou falar para você que abrange todos os segmentos. Né? Não é só tecnologia. Você tem área de saúde, você tem área de varejo, você tem área de logística, você tem área de agronegócio. É a forma de como você vai contextualizar essa aplicação dentro do segmento de negócio que aquela pessoa, aquela empresa está precisando. Não é nada escrito em pedra, porque muito o cenário de transformação digital e de agilidade, ele nasceu da TI. Ele incorporou isso da TI de uns 15, 10 anos, 20 anos para cá, ele foi evoluindo por quê? Porque a gente precisava entregar produtos e serviços com melhor qualidade. Só que isso se abriu além do leque de TI. Você tem áreas hoje de RH, de marketing, jurídico, financeiro, aprimorando este modelo para ser mais eficiente. Ou seja, o que é ser mais eficiente? É você ter uma quantidade de pessoas, não precisa encher um departamento ou uma empresa, mas que você consiga alinhar os seus processos e ser mais efetivo naquilo que você está entregando. E aí os segmentos, ele varia. Hoje você tem empresas de tecnologia muito forte transbordando esse cenário digital, como, por exemplo, o banco. Se você pegar banco hoje, pega um banco 10 anos atrás. Eu tive o privilégio de trabalhar no banco original, que foi o primeiro banco digital. Se você pegar banco hoje, mas todos eles estão passando por processo de disrupção. Os mais novos já entram digital e os mais bancões, né, que a gente conhece, eles estão se transformando. Só que, assim, muitas vezes ele não se transforma da noite para o dia. Às vezes ele tem que criar uma própria empresa para ser digital. Continuar com o legado e criar uma outra corporação. Porque você é um transatlântico, é um Titanic, né? Como você vai dar um cavalo de pau no Titanic? Então, varia. Então, todas as frentes hoje de mercado, elas estão procurando esse cenário de como ser mais eficiente, como eu trabalhar com equipes com maior autonomia, com uma gestão mais qualificada. Por exemplo, como que você vê hoje treinamento de liderança? Tem um monte de treinamento de liderança. Se pegar 15 anos atrás, não tinha isso. Porque a gente não forma líderes de negócio, líderes técnicos, a gente não forma. A gente forma uma camada muito operacional, mas pensando em negócio e estratégia, é pouco. E aí que entra essas oportunidades e aí que essas empresas elas começam a enxergar como que eu posso ser diferente, como que eu posso trabalhar de uma forma diferente o meu negócio. E aí você abrange o leque de vários segmentos. E aí você muda só estrutural, tipo, no geral em tudo? Processos que eles estão passando? Pode, a gente brinca que pode ser uma quebra de paradigma com a empresa como um todo, porque você não muda uma empresa de 50, 30 anos da noite para o dia. Quando a empresa é mais nova, ela está nascendo, ela já nasce nesse viés. Ela nasce um pouco desorganizada, óbvio. Você está pensando muito no negócio, mas quando você começa a escalar de forma rápida, você não pensa em governança. Você pensa em escalar, depois você vai pensar em governança. Mas mesmo essas empresas, startups, as novas empresas que foram criadas nos últimos 10 anos, elas vêm crescendo de uma forma escalada, mais governada. Uma alicerce muito bem estruturado para que você possa escalar. Já empresas mais pesadas, vou dar exemplos das quais eu já passei, TOTUS, por exemplo, Globo, você não dá um cavalo de pau da noite para o dia, você vai mudando unidades de negócio. As empresas elas vão se quebrando em unidades de negócio. Né, pequenas startups dentro delas. E aí, dessas unidades de negócio, você tem todo um corpo diretivo que ele vira dono daquele cenário, respondendo por uma estratégia corporativa. E aí você começa a mudar essas artérias de uma forma, muda aqui, aí você vai ver, olha, como que você está fazendo? Eu quero fazer também. Eu quero... E aí tudo no seu contexto, nada é copiado ou é a mesma coisa. Mas a essência, o modelo, as práticas, você leva isso para que você comece a ganhar um corpo corporativo. Não é fácil, porque
eu falo que esse processo de mudança ele se baseia em 3 P's. Pessoas, processos e produtos. Ah, mas da onde você está tirando? Já tira aquele seriado que passa no History chamado O Sócio, que é o empresário americano que vai ajudando as empresas uma empresa totalmente falida, daqui a pouco a empresa ressurge do nada. Se não assistiram, assiste para vocês verem. Nosso Ainda público não. também Anotado. vale O mais indicação. próximo foi Shark Tank. Shark Shark Tank. Tank. O Shark Tank já é um pouco parecido, mas você está vendendo o seu negócio. Já o sócio, ele pega uma empresa que é sua, seja familiar, uma empresa sua que já você tem há 20 anos que está assim na boca do inferno, eu falo, né? Lá no fundo do poço, ele ressurge daqui 3 meses, outra empresa. E aí ele fala 3 processos básicos: pessoas, processos e produtos. E adivinha qual que é o mais difícil? Pessoas. O pessoas é o mais difícil, que você vê ego, você vê questão de pensamento, divergência, coisas pessoais, principalmente empresa familiar. Então, a maioria das empresas hoje, desse movimento, dessa era digital que a gente vive, não é simplesmente eu ter um aplicativo, sou digital. Mas o que você agrega de valor nesse aplicativo? O que ele vai te oferecer para resolver o problema seu do dia a dia? Segurança, flexibilidade, comodidade, proatividade. A gente fala das inteligências artificiais agora. Elas estão entrando para ser mais eficiente em alguns processos que a gente não precisa mais fazer manual. Ou algumas coisas que eu poderia demorar mais para pensar, eu posso ter insights com a inteligência artificial que pode me dar uma produtividade maior. Faz sentido. Uhum. Então, se a gente fala de inteligência artificial, ela não é nova. Ela veio evoluindo. Ela já existia. É que ela foi ganhando corpo e aí a explosão que teve com o ChatGPT, ele uniu tudo num sisteminha. E aí ele possibilita criar várias situações de imagens, textos, insights. ChatGPT 3 já existia 2 anos antes de lançar o ChatGPT. Eu já Exato. tinha acesso, eu brincava, eu não sabia que explodir só. Não tinham Exato. colocado no formato de chat. Exato. Então, esse é o ponto, entendeu? Essa transformação, ele se envolve, ele abre caminhos, ele abre segmentos, e você vai criando, e nas empresas, pequenas unidades de negócio, que vem muito do livro chamado do Eric Rice, Lean Startup. Ou seja, as empresas começaram a ser lean, elas começaram a crescer demais, mas elas falaram, pô, a gente não vai crescer porque as coisas, quando crescem, ela demora para ser diluída, né? Estratégia e tal. Então, vamos criar unidades de negócios mais enxutas e com mais flexibilidade, aliada a uma estratégia, aí a coisa começa a dar certo. Então, no geral, tem uma estratégia, e daí você tem mini empresas ou Exato. mini setores que juntos chegam até lá. Porque você é o meu diretor, você tem uma estratégia. O seu objetivo junto com os acionistas é para onde que nós vamos. Né? Ok. Ver mercado, ver visão de futuro de perto, longo, médio a longo prazo. Quando você desce essa estratégia, você desce para o meu segmento, por exemplo, legal, eu sei para onde nós vamos. Agora, como que nós vamos fazer isso? Aí, o meu segmento, que tem a parte tática operacional, sabe o mercado, sabe os clientes, sabe como que a banda rola, vai, junto com as equipes, aflorarem a forma e o como nós vamos conseguir chegar naquela estratégia. Agora sim. Então, Entendeu? beleza. Agora fez todo sentido. Porque antes era uma coisa muito top-down. Eu penso, nós vamos aqui, nós vamos fazer assim. Mas você conhece o negócio? É aquele iceberg da liderança. 4% daqui do topo é onde estão os acionistas e diretores, que eles sabem só um pouquinho da empresa. O restante está tudo aqui embaixo, na parte operacional e tática. O sangue quente, a corrente sanguínea está aqui embaixo. Aí você tem que descer para você entender o ecossistema. A primeira vez que eu fui para um lugar que tinha muito disso de não ter top-down, né, que era mais horizontal, eu achei incrível. Tipo, as ideias surgiam da gente e a gente vendia para a liderança e geralmente era tudo. Tipo, a gente sabe o que o produto precisa porque a gente está ali todo dia fazendo produto. Exatamente. Então, Aí tem os dois muito lados. massa. Esse é o melhor mundo, mas o ponto que a gente tem que ter a noção é que hoje, principalmente os profissionais de hoje em dia, eles não estão preparados, ou nós também, gerações, vamos dizer assim, a gente nunca foi preparado para ter autonomia. A gente sempre foi preparado para quem é meu chefe? Eu preciso estudar, eu preciso me formar e etc. para trabalhar numa grande empresa, numa IBM, numa Microsoft, numa Apple. Mas a mentalidade que nós deveríamos ter eu estou estudando para abrir uma nova empresa. E essa mentalidade de um cenário americano, essa mentalidade de países desenvolvidos. Você trabalha, você estuda, você evolui para você abrir novas Apples, novas Microsofts.
E a gente a gente também, dentro desse cenário educacional, a gente não está preparado para ter autonomia. As pessoas não estão preparadas. Você dá autonomia para alguém, ele trava. Porque você precisa ter um gatilho de, cara, para onde eu vou? As pessoas falam, modelo ágil me dá autonomia. Ele te dá. Como você bem disse, quando você trabalha horizontal, você assume muitas frentes. Mas nós estamos preparados para assumir muitas frentes. E na hora que dá o problema? Você vai jogar a bomba pro outro? Não fui eu? Não é isso? Vai jogar a culpa pro mercado? Vai jogar a culpa porque o asteroide passou e o seu produto não vingou? E aí? Então, essa maturidade que é o grande desafio hoje dentro das organizações em cima desse modelo mais evolutivo, vamos dizer assim, porque também não é nada novo, quando a gente fala de agilidade e tal, é coisas que já existiam. A agilidade, se for ver, ela começou a ganhar corpo em 2001 com o manifesto. E aí começou, mas já existia um modelo de desenvolvimento de software, Lean, anos 60, 70, 80, isso já vem. Já. A gente foi aprimorando dentro dos contextos e revoluções que a gente foi passando. Com certeza. Lá a gente tinha que ter alguns mecanismos para não dar um tiro no pé. É liberdade com responsabilidade. Então, se eu quero testar alguma coisa mais doida, primeiro a gente prioriza. Aí vai realmente fazer, a gente fazia um teste AB. Exatamente. Aí deu ruim, a gente tira. Exatamente. E um ponto que a gente participou até do Assembly da Rocket City recente, você pegar a liderança técnica, hoje você pode ter os melhores técnicos na sua estrutura. Se você não souber de negócio, não adianta. O que você vai desenvolver? O que você vai entregar se você não conhece o negócio que você está fazendo? Que tipo de tesão que você vai ter quando você vai entregar um produto ou um serviço e falar, cara, eu não sei o que eu estou fazendo. Por mais especial, master blaster que a sua equipe seja. E aí? Então, você tem que entender no negócio também. Entendeu? E para fazer isso, você tem que começar a ter mais autonomia de buscar informações, buscar conhecimento. A inteligência artificial vai tomar lugar de várias coisas. Pode tomar, mas também ela vai te dar várias oportunidades. Eu falo que ela não vai tomar o seu lugar, ela vai tomar o seu lugar se você não se atualizar. Se você não se aprimorar nessa nova tecnologia. É simples. Sim, a gente falou lá no Space API que é mais provável que você perca o emprego para uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial. Exato. Do que para a própria inteligência artificial. Entendeu? Do que para a inteligência artificial, exato. Eu chego ontem mesmo, eu tenho um treinamento para vários líderes, falei para eles, aqui, quem conhece de IA generativa? Todo mundo levantou a mão, eu conheço, tal. Quem já fez algum curso mais apropriado de IA generativa? Um curso, alguma coisa no YouTube, alguma coisa na Start, sei lá, que está lançando. Ninguém levantou a mão. Ninguém. Um treinamento mais PA. Conhecer, todo mundo conhece. Então, lógico que eu conheço. Eu vou lá, vejo um evento, um podcast, legal, mas e você mexer? E você, sabe, usufruir? E aí? Então, aí o ponto que você colocou é super importante. É exatamente isso que vai acontecer, mas a galera ainda não se ligou. Não se ligou. Não, é uma ferramenta que te ajuda na produtividade. Se você está utilizando, você consegue fazer aquilo que você já fazia mais rápido, pegar as coisas que eram repetitivas e maçantes, que você provavelmente não queria fazer. Exato. Você automatiza e é isso. Se tem alguém fazendo tudo na mão, todo dia, do mesmo jeito, e não precisava fazer... Aí você aí é eficiência. Você se destaca, exatamente. Entendeu? Cara, e você entra em várias empresas, geralmente que estão buscando agilidade. Existe alguma coisa que é batata, assim, você entra... Geralmente as empresas fazem errado. Assim, se tivesse uma coisa que costuma acontecer, você poderia me pontuar? Ou isso não acontece? Uma palavra chamada ROI, retorno do investimento. Isso é praxe toda. Por que a gente precisa conversar melhor? Porque a gente está investindo dinheiro e a gente está vendo retorno. Isso é um dos principais calcanhares de Aquiles das organizações para começar a investir num modelo ágil, numa forma de trabalho que traga engajamento, que traga eficiência, que traga qualidade, que traga governança, porque muitas vezes também, você vê, as empresas não têm o mínimo de processos. Onde que está tal informação de precificação, de informação sigilosa? Está no notebook ali do desenvolvedor que acabou de sair. Então, assim, não tem nada centralizado. Então, mas o grande dor hoje das organizações, principalmente nessa área digital, é como que eu posso ser competitivo e ser diferente, trazendo o meu retorno de investimento de uma forma mais efetiva. Não adianta só você pensar na parte tática operacional, na parte tecnológica. Você tem que pensar hoje em produto. A agilidade, a essência dela, isso em qualquer área. Você tem que pensar no produto que você está entregando. Não é só na TI. Marketing, RH, financeiro,
jurídico, todas as áreas da companhia tem que pensar que produto que você está entregando. Essa é a grande essência. Porque aí você vai começar a ter o seu retorno de investimento. Você investiu 100 mil, tá bom, esse 100 mil retornou? Ah, retornou 50. O que a gente errou? Retornou 80. Puta, bateu na trave. Puta, retornou 200. Puta, acertamos. Alguma coisa a gente acertou. Então, a maioria das dores que eu pego hoje de CEOs, CTOs, até agora muito a questão de RH, como que eu cultivo o talento das pessoas, como que eu lidero de uma forma, né, mais apropriada, como eu engajo, como que eu faço o cenário de diversidade. Porque hoje não adianta você só, aqui a gente faz o ESG, social, tal, governança, tal, mas você faz só na escrita ou você faz na prática? Então, essa é a principal dor, entendeu? Como rodar isso de uma forma, porque às vezes vira muito marketing, né? Vira muito post no LinkedIn, vira muito post no TikTok. Mas e na prática, e na essência, você está vivendo isso? Muitas vezes não. Eu vejo muitas opiniões conflitantes nesse mundo ágil. Assim, eu vejo... Pra caramba. Pô, O que mais tem? você entra, a galera fala, pô, é mó legal, você precisa estimar a tarefa. Aí, como estima a tarefa? Usa a sequência de Fibonacci, beleza. Aí Como que você olha, usa a sequência de Fibonacci? tudo bem, tá ali. Aí chega o cara e fala, você tá usando a sequência de Fibonacci ainda? Não, é t-shirt size. É SM. os nomes, Aí chega o cara e fala, não, mas o fundador do Scrum acabou de falar que estimar a tarefa é perda de tempo, nem ele mais faz. Exato. E aí você já volta, tipo, voltei à etapa inicial. O que eu faço? Ou pior, não, você tá usando o Scrum ainda? Não, cara, melhor é o Kanban. Não, cara, melhor é o Safe. Não, cara, melhor é o Less. É uma briga que não tem nexo. É o que eu falo. A agilidade, ela tem um guarda-chuva. Agilidade nada mais é... O que é agilidade da essência? É a forma de como nós nos adaptamos aos contextos. É a capacidade que o ser humano tem de adaptação, de mudança. Isso é agilidade. E aí, nisso, você começa a ter foco nessas mudanças. Tem um vídeo que eu passo nos treinamentos, falo pra galera, tem uma tartaruga e um coelho. Na visão de vocês, quem chega primeiro? É o coelho ou a tartaruga? Numa linha reta, numa linha de chegada ali, de 10 metros. Quem chega primeiro? Quem se esforça mais? Não sei. O coelho ou a tartaruga? A princípio, assim, o coelho. A não ser que ele quebre a perna, mas é o a coelho. não ser que ele pare, Por tipo, incrível você que já leva pareça, o coelho. todo mundo vai pro pro coelho porque ele é mais rápido, mais ágil, mas ele perde o foco. Ele começa rápido, daqui a pouco ele dispersa. A tartaruga não, ela vai. Então, qual que é a quebra de paradigma? Agilidade não é fazer rápido. Agilidade é você ter um poder de adaptação, entender o contexto e focar naquilo que você quer fazer. Ponto. Porque senão você fica que nem o ursinho do Pica-Pau, fica lá balançando e voando para todo lado sem foco nenhum. Então, essa é a primeira quebra. E segundo, a agilidade ele tem um guarda-chuva de vários frameworks e modelos. Tem o modelo Spotify, tem o modelo da TOTS, tem o modelo disso. Você cria o seu modelo. Você pode pegar benchmarks de mercado, mas a grande essência da cultura de agilidade, da operação de agilidade é criar o seu modelo dentro do seu ecossistema, do seu contexto. Foi assim que quando eu passei no Original nós criamos, foi assim que na TOTUS, todas as empresas que eu passei no agronegócio, na Timov, todas as empresas que eu passei é criar o seu contexto. Não, vamos pegar o do Spotify aqui e vamos lá fazer, em vez de t-shirt, vamos fazer Fibonacci, ou não, vamos fazer de t-shirt. Geralmente você não é Spotify. Entendeu? Criar várias técnicas, falar, tá, mas para quê? Às vezes as pessoas nem sabem, olha, eu criei aqui um negocinho que já funciona. Pô, legal, estamos estimando, tá dando certo, tá entregando, tá mostrando eficiência. Ah, legal, segue o jogo. E que dica que você daria para as empresas para já começar a pensar nessa forma de montar o próprio framework? A dica primeiro é, por que a gente está fazendo isso? Ou seja, qual que é o propósito? Mas tudo tem que ter propósito? Você vai casar, você vai fazer isso, você vai tudo, você tem um objetivo. Então, o primeiro passo é, temos alguma coisa? Temos por que a gente quer ser ágil? Por que a gente precisa mudar? E segundo, por onde que nós vamos mudar? A gente não vai mudar a empresa toda. No caso da TOTUS, por exemplo, a gente tinha, na época que eu estava, tinha 16 segmentos. Acabou tendo 22, que são várias empresas sendo compradas. Pô, a gente acabou atingindo a agilidade em 19 segmentos. 19 segmentos. Então, você cria um corpo, esse corpo ele começa a ganhar substância em cada segmento nas suas características. Mas você tem um alicerce, papéis, indicadores, a forma de estimativa, você tem essa, você dá formas de estimar que a galera vai se adequar. Não tem o certo ou errado.
Ah, eu vou usar o Scrum aqui. Beleza, vai ser feliz. Ah, eu vou usar o Kanban aqui. Beleza, vai ser feliz. Tá entregando, o time tá entendendo, segue o jogo. Agora, o grande pilar de uma mudança organizacional é o corpo diretivo, é os diretores, é os assessoristas. Fala, por que que nós precisamos mudar? Quando não tiver essa resposta ou essa convergência, você começa a ter o quê? Ações muito isoladas dentro da companhia. Né? Silos. Ah, tem uma iniciativa aqui, tem outra ali e tal. Funciona, mas você não leva isso. Então, acho que o grande ponto é por que que nós precisamos mudar? Às vezes a empresa ela não precisa ser ágil na sua totalidade. Ela precisa ter um modelo de agilidade em algumas artérias estratégicas. Então, você faz em algumas unidades de negócio. Por isso que eu gosto da unidade de negócio. Aqui pode funcionar, aqui pode funcionar, aqui pode ter um pouquinho, algumas pitadas. Não precisa ser a organização inteira. Se Sim. adapta para cada Se coisa. adapta. Cara, faz muito sentido. Assim, às vezes é confuso qual o modelo certo, né? Existe essa ideia. Eu já passei por empresas que eram menos organizadas, aí eu fui, por exemplo, para o Zé Delivery. E tinha vários rituais, né? E eu falei, pô, esse é o jeito certo, tá funcionando, tá ótimo. Fui para outra empresa, era meio parecido, tinha um pouquinho menos reunião. Comecei a ser contractor, fui para a Meta, uma empresa gigante. Sim. Eu falei, agora vai ter processo. Eles, não, aqui é o modelo Basecamp que a gente está fazendo. Tinha reunião quase nenhuma. Então. Nenhuma. E aí você fica confuso. Quem que estava certo? Eu não sei mais. Exato, tudo é o contexto. Aí o que você fez dessas mudanças foi o quê? Se adaptar ao contexto. Sim. Tá certo ou errado? Eu já vi empresas que não tinha modelo nenhum, que era o famoso Go Horse. Beleza, agora a gente tem que começar a aprimorar, tipo, né? Os muros das lamentações. Eu falo quando o cenário que você tem aqui é um mato muito alto, é onde você tem grandes oportunidades. Vai dar trabalho, mas onde você vai cortando, vai cortando, vai cortando, vai cortando e vai começando a criar um modelo de execução. Seja ele numa visão de negócio, seja numa visão técnica, criar a engenharia e a arquitetura, criar os modelos de teste, criar os modelos de arquitetura limpa. Então, você vai escalando isso de uma forma consistente. E normalmente tem uma pessoa que fica responsável só para garantir que isso está funcionando? Tipo, que normalmente no Scrum a gente tem o Scrum Master. Tem os papéis. Daí, Quando a gente fala de uma linha corporativa, hoje as empresas elas têm um ponto focal que a gente chama de head de agilidade. Ou seja, o cara, ou seja, uma mulher, que é responsável por esse processo de transformação. Então, dentro desse contexto, aí você tem ali as linhas de papéis, que aí você tem o Agile Coach, que olha já mais estrategicamente, você tem o Agile Master, que olha mais taticamente os times, o papel do PO, o Product Manager, que olha estratégia de negócio. Você tem os desenvolvedores, você tem o Tech Lead, que é o apoio técnico do time, você tem o Tech Manager, que é uma gerência, liderança facilitadora de parte técnica, né, de liderar a equipe técnica, porque vocês sabem muito bem que eu provoco isso muito da galera. Você quer ser um Tech Lead, você é desenvolvedor, você quer ser um Tech Lead, começa a lidar com pessoas. Desenvolvedor, a parte técnica tem que lidar com pessoas, tem que entender o negócio. E aí você começa a galgar. Por mais especialista que você seja, você tem a famosa curva Y. Ou você vai para o lado técnico, ou você vai para o lado de negócio. Conheço várias pessoas que são excelentes especialistas, mas não bota ele para colocar a liderança de pessoas. Ele arrebenta, para o mau sentido. Mas, e aí, se você deixar ele como especialista, é um cara sensacional, pessoa top. Beleza, zero problemas. O problema é quando você, não, esse cara tem que ter um lado de negócio, porque o salário que ele ganha tem que ter cargo de confiança. Você vai arrebentar o ecossistema. Você vai tirar um excelente técnico e pôr um péssimo líder. E quando você diz começa a lidar com pessoas, o que é um acionável para um desenvolvedor? Assim, se eu quero me tornar, se eu tenho esse desejo de virar tech lead e de ir no Y ali para um ramo de pessoas, o que eu posso começar a fazer hoje para lidar com pessoas? O que isso significa? Eu acho que o primeiro passo para um desenvolvedor, para uma pessoa que veio do mundo técnico, é saber conversar e dialogar com as pessoas. As pessoas eles são muito acanhados. Né? Você vem naquele mundinho só desenvolver e tal, receber ali o pedido, faz e entrega. Faz o pedido, faz e entrega. O primeiro passo é fazer cursos de teatro, fazer cursos de oratória. Olha que eu não estou falando nada técnico, estou falando de se comunicar. E aí, no momento que você começa a ser mais comunicativo, começa a ter uma empatia, a sua condição técnica ela vai te suportar a alcançar novos patamares. Por quê? Porque você ser um bom especialista, um bom analista, um bom desenvolvedor, as suas entregas vão ser de qualidade. E, ao mesmo tempo, você sabendo se relacionar, o seu trabalho é visto.
você faz um marketing natural das suas entregas. Puta, aquele cara ali é sensacional. Você pede ali, ele já faz, já interage, já sabe o que tem que fazer. Então, eu indico muito isso para a galera. Vão para um cenário de oratória, teatro, comunicação não violenta, para você entender o negócio que você está trabalhando e principalmente conversar com as pessoas. Você tem desenvolvedor que você dá bom dia e fala, bom dia para quê? Só se for para você. E fica lá no mundinho, quietinho, né, um mundo de Nárnia. Então, principalmente pessoas que têm essa aptidão de comunicação, de liderança, isso aflora demais. Aí você começa a ser um analista, depois um especialista, depois um tech lead, depois um tech manager, até ser um CTO, por exemplo. E aí você começa a ir para uma linha de negócio. Muito massa. Liderança de pessoas. Uma coisa que você disse se conecta muito com o que o meu gerente lá do Zé Delivery falou. Quando eu estava nesse mesmo dilema. E ele disse, pô, para perder o medo de falar em público, para ganhar desenvoltura, eu recomendo um curso de stand-up. Isso. Não tem nada Boa. a ver. Mas, isso. mas faz todo sentido. É isso. Por vários fatores eu acabei não mudando para São Paulo, né? Começou a pandemia, não fiz esse curso em específico, fiz pelo YouTube, não é tão legal quanto seria aquilo, mas, pô, encaixa muito com o que você disse. Aí você conta storytelling, faz curso de storytelling, por exemplo. Conta uma história. Às vezes você me fala aí 30 segundos sobre você. A pessoa trava. O cara não consegue falar de si próprio. Se você não consegue se vender, quem vai vender você? Então é isso que eu falo muito para a galera técnica, entendeu? O famoso elevator pitch, né? Elevator pitch. Não consegue ficar, sei lá, 1 minuto e explicar o que você faz, quem você é. Exato. Fala, ó, você desenvolveu algo, você desenvolveu essa televisão. Explica para mim o que você desenvolveu. Quais linguagens, qual arquitetura, qual cenário. O cara trava. Ele é muito bom, ele sabe o que ele fez. Só que mas ele não consegue. Fica com medo, né? Não consegue expor isso, é natural. E aí, às vezes, você perde uma grande liderança porque você não trabalhou isso. E ele não precisa estar numa liderança de negócio, ele continua numa liderança técnica, mas de um formato diferente. Faz sentido. Esse é o grande ponto. E, de novo, como a gente falou, a gente passa por esses cenários porque a gente não foi preparado. Desde a escola, faculdade. Por isso que a gente vê hoje vários cursos de liderança, as escolas Conquer, escola, várias outras instituições de ensino um pouco mais inovadoras, vamos dizer assim, né? Porque vamos fazer uma faculdade de 5 anos. Cara, você vai fazer para se formar, mas o seu conteúdo em 2 anos já vai estar defasado. Quando você se formar, o mundo já passou por disrupções enormes. E aí a gente fica nessa tendência e fala, puta, quanto tempo seria uma formação de uma pessoa? Se a gente está falando que as disrupções hoje elas estão diminuindo, então, para cada inovação que a gente coloca hoje, ela demora em torno de 15 a 20 anos. Hoje está demorando 10. Inteligência artificial demorou 5 anos para acontecer. Você pegar, por exemplo, a última grande explosão de inovação foi o smartphone, do Steve Jobs. A gente está falando em 2010. E a está em 2023, ou seja, 13 anos. Pode estourar uma outra aí daqui a 5 anos. Então, as tendências de inovações elas estão diminuindo. E aí, para acompanhar isso, você tem que acompanhar o seu lado educacional. Mas toda hora eu tenho que estar estudando? Lifelong learning. Toda hora você tem que estar aprendendo um negócio novo. Não só da sua área, mas também do seu ecossistema social. Sim, principalmente no mundo de tecnologia, né? Principalmente no mundo de Nas tecnologia. camadas em que você ainda coda bastante, seu código, você já escreve, ele já é praticamente legado. E se você está num JavaScript da vida, sua framework daqui a 1 ano... Aí você entra na discussão, né? Hoje eu sou full stack. O famoso full stack, eu sei de tudo. Tá bom, quando você vai ver, o cara é mais back-end do que front, ou o cara é mais front do que back. Eu sempre falo, você tem que ser especialista em algo, mas você tem que ter o cinto do Batman de você flutuar nessas especializações. Acabou. Aí você vai ser um cara. Porque no momento daquele contexto que você se encontra, não é Java, mas é Node, é Golang, a linguagem da Google lá. Puta, eu não sei sobre isso. Eu vou pegar o quê? Me dá um type que eu vou ter um type de tração. Eu vou estudar ali, vou me aprimorar. Acabou. Porque se você tem a lógica, qualquer outra linguagem, ela é uma simples roupagem. Sim, se está no mesmo paradigma ali, provavelmente tem equivalente. Né? Exato. Eu posso não saber iterar numa lista no Go, mas vou falar, como é que eu faço um map? Ou como é que eu faço um for each? Aí, acabou. Aí vai. fica até mais fácil de você pesquisar, né? Para você entender como que você faz. Se você sabe como que você tem que fazer, você sabe como pesquisar para fazer, né? Exato, exatamente. É isso que eu falo para a galera. Então, se especialize em uma coisa e você começa a criar o seu cinto do Batman para quando você entrar em contextos e desafios, você fala, putz, isso aqui eu já vi.
Só preciso me aprimorar um pouco. Mas essa aprimoração é coisa de semana, é coisa de um mês. Não é uma coisa que você vai levar 6 meses para entender. Porque você já tem a base. Entendeu? Então, esse modelo de aprendizado é o que leva hoje os profissionais a serem diferenciados. Seja na parte técnica ou na parte de negócio. E o mesmo se aplica para... isso que eu ia falar agora, né? O mesmo se aplica para uma pessoa ágil, por exemplo? Mesma coisa. Quando a gente fala que tem muitas pessoas no mundo de agilidade, por exemplo, eu vim do mundo de projetos, de infraestrutura e tudo mais. Quando eu comecei com agilidade, foi em 2012, 2013. Não tinha esse boom que era hoje. Já estava ganhando o corpo. Você vai aprimorando, fazendo os treinamentos, aplicando, tomando umas porradinhas ali, e falou, puta, aqui eu fiz uma cagadinha. Ah, puta, não podia ter feito isso, tal, etc. Você vai se aprimorando em cima disso e fazendo um cinto do Batman. Tenho várias certificações, etc. Mas essas certificações você tem que colocar em prática. Tirar a certificação por tirar só é um papel. Só é um papel. Mas é prática. Ah, mas eu não tive condição de praticar. Será que você não teve? Acha meios de fazer na sua equipe, no seu contexto, na sua casa. Eu faço uma ação social. Eu tenho uma startup. Acabou. Então dá para você. Então isso daí leva a qualquer tipo de profissionais. Eu falo que é você filtrar aquilo que é mais importante naquele momento que você está. E no seu momento de carreira, o que é mais importante? Então esse é o ponto. Cara, assim, indo mais pro lado ágil, assim, de ser uma pessoa ágil, eu queria saber, no contexto de empresas, ou no contexto em que você está em uma liderança, o que é legal ficar de olho para perceber ineficiência, por exemplo? Onde eu devo olhar para perceber que alguma coisa não está certa, além do ROI, de não tá tendo ROI? Existem alguns outros sinais? O que a gente fala de cadeia de valor, a gente fala do value stream. Para da sua empresa, se fala ou no seu departamento, ou na sua empresa como um todo, como que as coisas andam? Quando chega uma demanda e como sai essa demanda? A gente não presta atenção de como que as coisas, elas caminham dentro de uma organização, que a gente chama de value stream. Então, o primeiro passo para você começar a ganhar eficiência é fazer como que nós fazemos hoje, o as is, como que é hoje, para depois você chegar para um processo mais à frente de, cara, como que a gente vai mudar? Então, além do cenário de ROI, etc., porque quando a gente fala do ROI, fala, eu quero ter mais eficiência. Tá, se você quer ter mais eficiência, é porque você está gastando mais em alguma coisa. Fala, eu gastei 100 milhões aqui e não tive retorno nenhum. Então, esse geralmente é os principais calcanhares de Aquiles de cada SEO ali, diretores de áreas. Mas, assim, em níveis mais baixos, existem mais processos ou como eu posso dizer? Uma forma da gente ver que isso aqui meu tá colega errado. talvez esteja ineficiente, o meu processo talvez esteja ineficiente. Perfeito. Olhando a cadeia de valor, a gente usa muito o conceito do Lean Manufacturing, que ele usa ali os 7 desperdícios, que a gente fala onde que tem transferência de conhecimento, onde que tem bug, onde que tem atraso, onde que tem cenário de passagem de bastão. Então, por exemplo, eu assumi uma área, agora estou trocando e vou te passar o bastão dessa... Tá, mas não tem documentação nenhuma. Não tem aonde que eu vou consultar, onde que eu vou fazer alguma pesquisa em cima disso. Então, você vai ter que assumir essa frente, demorar um tempo para começar a entender o ecossistema, para depois você começar a estruturar do seu jeito. Você leva um tempo de desperdício. Isso é grana. Uhum. Então, principalmente na parte tática operacional, você vê falta de governança. Onde que estão os documentos? Onde que estão os códigos? Onde que estão os testes? Onde que está o repositório? Você não tem uma governança efetiva. Muitas vezes são pessoas, às vezes você tem pessoas erradas colocadas no jogo ali de forma totalmente contrária. O cara está numa posição A, mas ele não é dessa posição, é da posição B. Só que você não viu isso. E o cara está lá, falta de engajamento, não está desenvolvendo direito, não está entregando da forma. Mas o cara é bom, ele só está no lugar errado. Então, isso é uma forma de desperdício. Que aí você tem que ter um olhar do quê? Um olhar técnico e muitas vezes um olhar de pessoas, um olhar de liderança. Por que esse cara não está fluindo? Aí fazer um trabalho de feedback, fazer um trabalho de engajamento, porque tem outra questão também. Engajamento é diferente de motivação. As pessoas se motivam muitas vezes por dinheiro, por status, etc. Agora, o cara que está engajado, ele se motiva com propósito. Cara, eu estou aqui para resolver um determinado problema para sair lá do outro lado. Então, você começa a buscar essas nuances dentro do contexto, dentro do cenário de você estar. Pessoas, falha de processo, governança, documentação,
conflitos entre áreas. Pô, eu preciso de uma área tal para que desenvolva isso para mim. Só que o cara demora 3 meses para fazer isso. Pô, em 3 meses eu morri. Então, como que você consegue fazer essa negociação para te entregar isso mais rápido? Isso tem a ver com eficiência. As áreas não se falam. Você tem um objetivo que demora 3 meses, provavelmente você tinha que ter subobjetivos ali. Então, Pô, Quebra em vários outros. né? quebra alguma coisa que você consegue entregar em 2 eu semanas, já no vi isso. máximo, Eu já pelo vi amor de isso. Deus. Não, vou demorar 3 meses para entregar. Cara, 3 meses a gente morre. Morreu, fecha as portas, não dá. Entendeu? Eu vou demorar 3 semanas, 4 semanas. Vamos negociar. Em 1 semana você consegue aqui. Tal. Tira tal coisa, agora entrega em 2 semanas? Isso, porque se você não me entregar, eu tô parado. Uhum. Então isso é dependência entre áreas. E tem muito isso. Né? Se a outra área não entrega, eu paro. Então você trabalha o modelo ágil, aí entra os papéis para trabalhar muito forte nisso, para você ter essa interligação. E aí matar o problema de ineficiência, que a gente chama de... não é só ineficiência operacional, é da cadeia de valor. Desde quando você capta o negócio até quando esse negócio chega na área de tecnologia. Porque tem outro paradigma, né? A área de tecnologia, ela sempre foi execução. Ah, mas a área de tecnologia não entrega. A área de tecnologia nunca entrega. Mas não entrega por quê? Porque a gente não sabe o que está entregando. Porque aqui na parte de negócio era muito mal estruturado. Melhorou muito? Melhorou muito. Mas agora a área de tecnologia tem que saber do negócio. Para que o como fazer, ela, entendendo o negócio, ela consiga aplicar de uma forma mais eficiente e mais segura, menos custosa. Por isso que a gente fala que a área de tecnologia e negócio hoje tem que andar junto. A área comercial tem que andar junto. Porque a área de tecnologia, ela proporciona as melhores práticas e o como fazer. Agora, E se também ela... o tempo que demora, né? Também, então, estimativa, etc., tecnologia. Agora, se ela não sabe o que precisa ser feito, o negócio, aí está o problema. Faz sentido. Faz total sentido. Normalmente você vê empresas que, na área de tecnologia, principalmente empresa que o nicho principal não é a tecnologia. Sim. Você vê a demanda aparecendo. Não Então, faço da a onde menor ideia veio, que da onde quem vem, pra pediu. que serve, quem foi que pediu. Não, mas eu quero essa página aí. Tá, amigo. Vamos elaborar? Isso vai agregar valor para a empresa? Exatamente, isso agrega o que isso ajuda, o que tal. E aí, normalmente, ela já vem com um prazo definido. Quem definiu esse prazo? Exatamente. Quem fez isso? Isso que Entendeu? a gente fala de escrita em pedra, né? Falar, eu decidi, vai ser feito assim e tal, etc. Tá bom, mas e? Isso aqui vai para onde? Isso aqui vai dar retorno de quê? Aí é o que eu falo que você começa a criar esse tipo de coisa que são os Godzillas. Você começa a alimentar os Godzilla. Quando esse Godzilla aflora, acabou o mundo, né? Eu falo para a galera técnica, ó, vocês criaram esse Godzilla. Quando era uma falha de desenvolvimento, código é uma coisa. Agora, quando era uma falha que a gente não entendeu o negócio, por que a gente começou a fazer? Ah, porque o fulano pediu. Ele é meu chefe, ele é isso, ele é aquilo. Aí você começa a ter muitas empresas com comando e controle, aquela coisa que eu tenho meus boletos para pagar, tem todo um cenário. Mas isso é típico que acontece. Você vai fazer algo, aí você entrega esse algo, o que ele gerou de valor para a companhia? Aí o famoso ROI. Tá, eu investi 100 mil e não entregou nada, mas quem aprovou isso aqui? Aí você começa, gastamos muito dinheiro, vou precisar cortar. Aí por isso que veio os layoffs da vida. Normalmente você vê muito, tipo, demanda vindo diretamente do chefe. O chefe foi lá na equipe de desenvolvimento e falou, cara, faz isso aí. Acontece em empresas que ainda têm uma maturidade baixa. Né? Ou seja, essa pessoa que está liderando todo o negócio, etc., ele vira o líder de todo o ecossistema. Pode dar certo, quando a empresa que está nascendo, aquela startup, muitas vezes o cara está pensando muito no negócio. Cara, eu preciso fazer isso aqui acontecer porque eu vou ter uma banca de investidores ali que eu preciso captar investimento. Mas de uns 5 anos para cá, isso começou a mudar. A gente começou a ter maior maturidade. Ou seja, quando você começa a formatar esse ecossistema, muitas vezes essa pessoa que teve a ideia, ela transmite essa ideia para um cara mais técnico. Que aí por isso que as coisas começam a dar jogo, porque, eu estou entendendo o que você está falando e vamos estruturar isso de uma forma mais concisa. Não precisa ser o ápice ainda, porque você está construindo um produto. Uhum. Mas você já começa certo. Então, eu vejo muitas startups nascerem de forma hoje mais organizada quando eu via há 10 anos atrás. O cara pensa numa ideia, sai arrebentando tudo, aí ganha investimento, começa a crescer, mas o negócio não se sustenta. Por quê? Porque ele não pensou crescer de uma forma sustentável. Sim, esse top-down, às vezes a pessoa pensa, tem um problema, pensa ela mesma na solução e já pede para fazer, não explica o problema,
E aí a pessoa faz e não soluciona, e é nosso papel como desenvolvedor também entender o melhor jeito de solucionar o problema. Eu uso o Zé Delivery como um exemplo de novo para isso, porque era diferente, né? A gente não recebia o que tem que fazer. A gente recebia nossos AKRs. E ali Isso. a gente precisa dar algum jeito de aumentar a venda de não alcoólico. Perfeito. Aí a gente fazia um brainstorm. O que pode aumentar a venda de não alcoólico? Porque o problema era esse. O problema não era... Não era faça vender. a promoção de não Exato, alcoólico. exato. Aí a gente vinha várias ideias. E pode ser, inclusive, fazer a promoção de não alcoólico. Sim. A gente ia, testava várias coisas para resolver o problema. A gente Perfeito. não só fazia cego. Não resolveu. É porque aí você entra na diferença, né, do desenvolvedor e do programador. O programador é quem faz, o desenvolvedor é quem pensa no problema para solucionar, né? Também. É aquela pessoa. Aí fazendo essa analogia que você comentou agora, programador e desenvolvedor. Se você vê no contexto, é um só. Só Sim. que aí você tem o quê? Você pode ter um cara mais que é o tech lead, que pensa numa uma visão mais arquitetural, um pouco mais além do que só o especialista ali, que esses dois vão juntar as ideias e vai sair um modelo de desenvolvimento. Como você pode ter o tech manager, que é o cara que traz essa estratégia. Olha, a estratégia de arquitetura, o negócio é esse e tal. Então, olha como que a coisa começa a ganhar corpo. Mas aí são maturidades, são cenários. E eu vejo, de novo, de uns 5 anos para cá, a gente tem crescido bastante. Mas o problema é ainda ter aquele... Aí eu pensei, eu vou fazer e vai ser feito assim. Eu pensei dessa forma, vocês vão fazer dessa forma, e eu que estou mandando. Ainda tem esse tipo de situação. Mas por quê? Porque a gente não tem preparado essa base para questionar, para dialogar, para divergir e convergir. Por exemplo, a questão de cultura de OKRs que você citou. São poucas empresas que têm essa cultura ainda. Pouquíssimas empresas. Qual que é o seu objetivo? O que você está fazendo? Qual o resultado-chave que você quer alcançar? Não sei. Porque alguém pediu. Então, você tem essa baixa maturidade ainda. E as pessoas ela têm uma resistência a fazer as coisas acontecerem. Se você não sabe o que é OKR, beleza, vamos aprender junto, vamos fazer junto, vamos fazer experimentos. A gente chama motivação até. Pô, você bateu o KPI, OKR, você vai ganhar um bônus a mais. Beleza, todo mundo queria, tinha um objetivo em comum. Exatamente. Muitas vezes não é só a questão do bônus, é a questão, imagina uma campanha não alcoólica fazer o maior sucesso. Olha o tesão que você tem da equipe que fez isso. Uhum. E às vezes não é só dinheiro. O dinheiro vai ser a consequência, o bônus vai ser a consequência, mas olha o que você entregou de valor. Isso que é agilidade, a agilidade entrega valor. Mas o que de valor? Então, num exemplo desse, imagina quantos milhões de não alcoólicos vão usufruir daquela promoção, ou daquele kit, ou daquele modelo de que a Zé Delivery criou. Acabou, você já entregou valor. Você atingiu um nicho de mercado que seus concorrentes não atingiram. Os caras vão pensar em Zé Delivery, não é só para beber, né? Cerveja, vão pensar, puta, ali tem um negócio não alcoólico, tem algumas bebidas legais que eu posso fazer um drink aqui que eu não sou não alcoólico. Eu, por exemplo, eu não bebo. Eu quero um refrigerante agora, quero um Guaraná. Ou você pode até querer comprar uma cerveja que não tem álcool também. Exato. Entendeu? Eu não sou um cara de beber, mas se tivesse algumas ações de promoções, alguma coisa, um kit de não alcoólico, poderia usufruir. Uhum. Até poderia chamar atenção para que existe, né? Exato. Tantas vezes as pessoas não Exato. sabem que existe. Então, realmente... E você está fazendo agilidade, você está fazendo propósito, você está trabalhando em time, você está entendendo o negócio. É um exemplo prático isso. Agora, você precisa ter uma maturidade para executar isso. No Zé Delivery, eu conheço as pessoas ali, tem uma maturidade que foi se construindo ao longo do tempo. Não é que nasceu, mas as pessoas ali que já criaram, que pensaram no Zé Delivery, já tinham essa mentalidade. Já tinha esse cenário de criar um negócio, de criar estrutura, de criar como que as equipes vão trabalhar. O Spotify, ele se criou dessa forma. O Spotify, a unidade de negócio, se criou muito deles. O Spotify ele é quebrado em vários segmentos dentro dele. O Mercado Livre, por exemplo. Você acha que o Mercado Livre é uma só? Mercado Livre, Mercado Pago. Tem um ecossistema enorme lá dentro. Sim. Não, lá, enorme. Infelizmente, era muito estruturado. A gente tinha quebrado em 3 equipes e tinha um conhecimento que era assim, vamos estimar a tarefa? Pô, o time é novo, vamos se conhecer, a gente tem a necessidade. Vamos estimar? Então, vamos ter a consciência de que vai estar errado, porque a gente nunca estimou antes. A gente começa a estimar agora, vai se adaptando. Dali um tempo, a gente migra para o processo certinho. É o que eu falo de rampagem. O que você falou é super importante. A estimativa é um cenário que não é escrito em pedra. Estou estimando. Ele pode dar certo, como ele pode dar errado. Muitas vezes no início, a gente estima errado porque a gente está conhecendo o contexto. Mas rapidamente, trabalhando no modelo de squad,
você começa a acertar, porque você vai ganhando corpo, você vai ganhando, putz, isso aqui te errou, agora a gente vai acertar. Tinha chutado uns 5, demorou 2 dias pra fazer. Exato. E é o que eu chamo de rampagem. Cada squad, ela tem uma rampagem de evolução. Ela pode demorar de uma semana, como também até um mês, ou até 2 meses, dependendo da complexidade do negócio. E até é diferente a forma como você vai... Por exemplo, vamos dar o exemplo do Fibonacci, que vai ser mais fácil de entender. Mas cada pontuação do Fibonacci ela é diferente para cada squad, né? Sim. O valor dela. Exato. Porque tem pessoas diferentes lá dentro. O contexto é diferente Contexto de diferente. produto, de negócio. Perfeito. Mas, veja, a essência de fazer estimativa, ela pode ser única. Vamos usar o Fibonacci, beleza. Ah, tem o t-shirt, tem não sei o que. Tem várias formas. É a forma de como se adequa melhor àquele contexto. Acabou. E aí eu pego muito, vamos montar aqui uma squad e sair fazendo. Vocês não vão fazer uma squad da noite pro dia e a squad já vai sair tracionando. Você tem o famoso setup. Chegar por a mesa, TV, microfone. Tá bom, cadê os notebooks? Cadê o repositório? Como que a gente vai fazer os acessos? Então, você tem um tempo de tração. Você tem que montar a arquitetura, você tem que montar o time. E eu falo muito para os nossos clientes, né? Quando começa a falar, vamos montar uma squad assim, assim, assim. Então, você tem o tempo de rampagem. Setup, quanto isso leva? Pode levar de 1 mês até 2 meses. Mas eu não vou entregar nada nisso daí? Não, você vai estar entregando. Às vezes você não vai estar entregando negócio ainda, mas você está preparando para você ser objetivo e performante para entregar um produto. Mas é 12 meses, então eu vou perder 2 meses só fazendo isso? Não, você vai estar ganhando 2 meses fazendo isso. Porque não é até 2 meses, dependendo da complexidade do negócio. E geralmente é 2 ou 3 sprints. Em 1 mês você já está com o time tracionando bonitinho. Vira uma equipe de alto desempenho. Exato. Agora que a gente fala de times autogerenciáveis, que eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas eu falo muito de times auto-organizados. Times autogerenciáveis, eles podem se tornar, mas vai conforme o tempo de tração. Faz sentido. Agora explica pra gente por que você não gosta de autogerenciáveis. Porque as pessoas não têm autonomia. No próprio Scrum Guide, ele fala lá autogerenciamento, mas ele dá num tom de autogerenciável quando a equipe está tracionada, a equipe ela já tem uma maturidade, a equipe ela já sabe como fazer, a equipe ela já se entrosou, já conhece, já sabe o contexto de negócio. E tem um livro do Daniel Pink que ele fala de equipes de alta performance. Equipes de alta performance, ela começa a criar essa casca quando ela entende o problema, quando ela aplica a solução do problema e quando ela trabalha em conjunto. Acabou. Isso é uma equipe de alta performance. Você sabe que aquele problema vai ser resolvido. Você não precisa falar, e aí, já resolveu? Daqui 3 dias, fala, já está resolvido? Você tem que ficar ali em cima. Não é um comando e controle, mas as pessoas não têm essa autonomia de assumir para si a responsabilidade e dar um reporte adequado. Isso Então, entra também na questão dos gerentes, né? Por Também. exemplo, de dar liberdade ao time para poder Agora, ter essa o ponto que eu autonomia. gosto muito é criar acordos. Acordos de trabalho. Cada squad ela precisa ter o seu acordo. Qual o tipo de ferramenta, qual o horário de trabalho, como que a gente vai trabalhar, onde que a gente vai ter a governança, como a gente vai fazer os reportes, como a gente vai conversar com o cliente. São acordos que a gente vai criando e eles vão evoluindo esses acordos. Quanto tempo a gente vai fazer a retrospectiva, qual o formato da dele, qual horário que a gente vai parar para resolver problemas técnicos. Então, são acordos. No momento que você começa a colocar esses acordos em prática, aí o time começa a se tornar auto-organizado. E no momento que eu me torno auto-organizado, o líder, seja ele técnico ou de negócio, ou de área, ele tem que fazer com que esse time seja autogerenciável. Porque ele criando essa artéria, essas pequenas unidades de negócio com as squads, cara, a questão de evolução é fantástica. Faz total sentido. Eu já passei por empresas que tinham esse microgerenciamento que a gente chama, né? Que fica toda hora ali. Passou 2 segundos. Já fez. Você fez assim. É o burrinho do Shrek. Tá pronto, já chegou. Exatamente. E, tipo, às vezes atrapalha até a pessoa focar. Exato. Sabe? Focar e fazer a task dele. E ainda passa essa falta de confiança. Exato. Diminui também a vontade de fazer as coisas. Tipo, você tá querendo ali fazer, tá querendo dar o seu melhor, mas não tão confiando que você vai conseguir fazer. Agora você entendeu por que eu não gosto da palavra autogerenciamento? Autogerenciável? A gente não foi preparado para ser autogerenciável. Sim. Não foi. A gente também falava, tipo, você não confia em mim, por que você me contratou? Tipo, deixa a gente Ou fazer. se não, exatamente, o Steve Jobs já falava isso, né? Eu contrato pessoas melhores do que eu para falar, olha, para me dar ideias e fazer melhor do que eu.
E não simplesmente para contratar uma Master Blaster pessoa para falar, ó, você vai fazer isso. Não faz sentido. Entendeu? Você tem que dar, você falou, tem que dar o caminho e falar, cara, beleza, é isso, você está confiante? Vai embora. Então, eu falo muito das equipes que eu passei, da Agile Masters, que eu mentorei, POs, etc. Hoje tem pessoas muito melhor do que eu. Mas muito, assim, ó. Os caras fazem os negócios que, nossa, eu nunca imaginei que ia fazer isso. Então, o que acontece? Você gera pessoas melhores do que você. Isso eu acho que é a base de uma liderança, seja ela técnica ou de negócio, não importa. É criar pessoas, fomentar pessoas, organizar pessoas melhor do que eu, melhor do que você. Porque você criando um substituto, você criando uma pessoa melhor do que você tem condições de aprender novas coisas. Não fica lá naquele mundinho, todo dia batendo cartão das 9 às 18, fazendo a mesma coisa há 20 anos. Nada contra, não tem problema nenhum. Só que numa hora de uma crise, numa hora de uma disrupção, aí a banda vai tocar diferente. E você tem que estar preparado, não dá mais. Eu não sou nada contra pessoas que ficam 20 anos dentro de uma organização, desde que ela flutue dentro da organização e já trabalhei na área de marketing, jurídico, financeiro, serviços, todas. Beleza, porque você está sempre até agora. Você ficar 20 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo departamento, olha... Não crescer durante 20 anos. Eu não sou esse complicado. tipo de pessoa, não. Talvez... Se você quis fazer isso, beleza, tamo junto, mas... E principalmente nessa era digital, nessa era exposta, não dá mais para ser assim. Você para e pensa, quanto tempo você já ficou numa empresa? Hoje, atualmente, a galera quanto fica? No máximo 5 anos. É a média, né? É a média. Agora, a média é bem fica menor. por A quê? média é bem menor. E fica por quê? A maioria das pessoas sai por causa da liderança, ou por causa de cenários totalmente desorganizados. Agora, mas você fica trocando de empresa em empresa. No momento que a empresa não te dá mais o propósito para você ficar ali, não adianta você ficar. Certo? Ou você vai buscar novas frentes, ou você busca novas frentes dentro da organização ali. Por quê? Porque essa era que nós estamos hoje, ela dá essa flexibilidade e ela cobra isso. Não é porque você está mudando de empresa em empresa que você não tem uma fidelidade. Não, você deixa um legado ali. Agora, o momento que você também mudou de uma empresa, isso já aconteceu comigo, mudar para uma empresa e você não se adequou, ou você não conseguiu aflorar o seu trabalho, é o momento de pegar suas coisinhas do Chaves e vai ser feliz. Do que você ter um problema mental, problema de burnout, problema disso, problema daquilo. Mas procurar emprego é complicado. Lógico que é. Mas você vai ficar num lugar que você não é feliz? Tem que pelo menos procurar, né? Isso é agilidade. É você se adaptar ao contexto que melhor se adequa. Aí você está sendo ágil. Aí você está sendo resiliente. A gente fala da palavra resiliente. É bonito falar, mas fazer que é bom... É bem mais complicado. Muito mais. Muito mais. Um dos maiores problemas que eu já percebi, já presenciei, é que normalmente a gerência maior, que não está diretamente ligada aos desenvolvedores ou o pessoal que está na parte de baixo, ela acha que o problema de não estar dando certo é o pessoal que está na parte de baixo e não o líder, sabe? Meio que essa coisa de proteger líder a gente vê bastante. E você já viu isso? Muito. Já tive líderes que... É aquele ponto, você tem que aprender com os líderes que são bons, né, que te dê uma referência, e aqueles líderes que também não foram bons, para você falar, isso aqui eu não vou fazer. E hoje, o reflexo de uma organização, ele se baseia, ou de um departamento, ele se baseia do líder daquela área. Se aquela área tem uma galera engajada, está entregando, etc., é porque você tem um formato de liderança muito bem positivo. As pessoas vão errar, as pessoas vão acertar, mas tudo está pautado em resultados. Se você não entrega resultados hoje, você vai ter penalidades. Toda empresa não é uma filantropia. Toda empresa ela precisa de resultados para manter, para você... eu preciso contratar mais 2, 3 pessoas, eu preciso mais fortalecer minha área e tal frente. Então, você precisa ter resultados para você alcançar novos objetivos. E assim é o cenário. Mas para você atingir esse resultado a ferro e fogo, você precisa de uma liderança que engaje as pessoas. As pessoas precisam estar alinhadas ao propósito daquilo. Porque senão é só fogo de palha. Eu estou aqui para ganhar um bônus no final do ano, depois eu saio. E acabou. E aí todo o trabalho que você faz durante o ano, ele se quebra. Então, quanto mais o líder ele é reflexo de um engajamento, de uma transparência, diferente de ser líder bonzinho. O negócio de ser líder bonzinho é outra coisa. Você é muito bonzinho, então vamos almoçar porque você está triste hoje.
não cola. Você tem que ser o líder buscando, olhando o resultado, mas também engajando as pessoas e ajudando no momento oportuno. Acabou. Que aí você falou a palavra certa, confiança. Sendo transparente e tendo confiança. Se você confiar no seu líder e o seu líder confiar nas pessoas que estão nas suas artérias, a banda anda muito bem. Tudo tem que girar em torno Agora, da eu já confiança, tive, né? eu já tive diretores que queriam planilha Excel na época da pandemia, toda sexta-feira, para saber o que a gente estava fazendo. Sendo que eu tinha sistemas que geravam indicadores, entrega. Não, me bota aqui uma planilha que eu quero saber que você fez a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Dá uma olhada no Gira, assim, dá uma olhada no reporte que ele gera É, automático. Exato. Tá de Dá uma boa. olhada no indicador lá, no que entrou, que saiu. Simples. Não, mas eu quero uma planilha escrita. Ah, meu, não dá, Porque né? eu quero também, né? Tem, Porque eu quero, porque Tem precisa, porque, meu, totalmente... Começa as desculpinhas, né? Exato. Ah, mas o home office não funciona. Será que não funciona? Eu sou a favor do modelo híbrido. 100% home office, beleza. Agora que você abre o leque de contratação, etc. Mas como que você controla essas pessoas trabalhando? Você não controla, você vai conforme os indicadores e os acordos firmados. E aí você vê. E é batata. Se a pessoa não está performando, você vai ver na hora. Você vai perceber. Pô, passou 2 semanas, essa pessoa não está entregando. Passou 3 meses, ela não está performando. Você percebe isso. E aí você faz plano de ação. Agora, ficar monitorando quanto tempo você vai no banheiro, volta, etc. É uns negócios que... Mas, de novo, é pessoas, né? Mas por que ocorre muito isso? Porque você não tem os acordos firmados, você não tem uma transparência da forma de execução. Todas as equipes que eu começo a formatar, primeira coisa, eu falo, modelo de trabalho. Aqui a banda vai rolar desta forma. É a mesma coisa, um exemplo prático. Vou fazer exame médico. Vou fazer às 3 horas da tarde. Às 11 horas da tarde. Pô, será que não dá para você fazer de manhã? Será que não dá para fazer depois do expediente? Tá bom, você vai fazer um horário, avisa com antecedência. Não, tem uma reunião super importante às 16 horas, mas eu preciso fazer um exame médico. Então, é aí que eu falo que é o grau de responsabilidade. Não é que você não tem que cuidar da sua saúde, mas você tem que olhar o seu ecossistema, o seu contexto, e falar, puta, que momentos eu posso fazer? Ó, esse exame só faço tal horário, então eu vou avisar com 1 semana de antecedência. Acabou o problema. Não, a pessoa deixa para avisar os 45 da prorrogação. Aí depois fala que o líder é malvado. Inflexível. Inflexível, a empresa não presta. Então tem os dois lados da moeda também. Mas, de novo, acordos. Você firmou o acordo no início, a banda vai rolar muito, mas muito bem. Aí você começa a criar times auto-organizados. E times autogerenciáveis, eu só criei um na minha vida. Com 7 pessoas. E faz 10 anos. Só. E como funcionava? Em que ponto você considera um time autogerenciável? No momento que chegavam as demandas, a gente só fazia uma reunião de alinhamento de negócio. Falou, é assim que tem que fazer. As perguntas eram objetivas, as perguntas eram claras para sanar as dúvidas, e no momento que você passava isso, daqui 2 semanas você tinha um produto já, não na sua magnitude, mas já bem encaminhado, e sempre fazendo follow-up, sempre fazendo... Você via que a equipe aflorava de uma forma natural. Os follow-ups, os retornos, as cerimônias, os problemas. E aí você... E raramente eu tive nesse time mais ou menos umas 35 entregas. Os caras erraram em 2 entregas só. O restante passou lindo, sem problemas. Os caras se resolviam. Era um time que tinha homens e mulheres juntos, de 7 pessoas. E hoje eles se conversam até hoje. Hoje estão espalhados, né? Mas a gente quebrou por causa de cenário de liderança. Mas hoje tem até um quadro do time que eles guardam entre eles. Falaram, cara, esse time foi um time de autogerenciamento. Falei, escreve um livro. Escreve um livro vocês falando de como que vocês rodaram um modelo de autogerenciamento. E foi 1 ano trabalhando dessa forma. Caramba. Foi o único time que realmente assim, tracionou muito rápido, as pessoas certas no lugar certo. Agora, o restante, eu sempre trabalhei com equipes auto-organizadas. E equipes muito boas. Mas tinha que ter uma liderança ali para tomada de decisão. Muito bom. Dala, eu vou já encaminhando um pouquinho para o encerramento. Já Acho que passou rápido, né? Dava para a gente falar por bastante tempo. Eu vou deixar um tempo para você dar um recado para a galera de qualquer coisa que você não comentou, qualquer coisa que você queira passar para o público. Que legal. Eu acho que assim, o recado que eu dou para a galera, principalmente do público aqui de vocês, é pensar nos 3 P's. Grave os 3 P's de pessoas, processos e produtos. Ou seja, tudo que vocês estão realizando, você não está realizando só para você. Você está realizando para alguém usufruir, para alguém utilizar, para alguém te dar feedback positivo ou negativo. Então,
O grande diferencial hoje de um profissional é ele ter a entrega de valor para o próximo. Ou seja, o que você está entregando, seja de negócio, seja de tecnologia, seja de liderança, de companheirismo, pensando no próximo, pensando num cenário de valor para o próximo. E nisso você está gerando, de fato, um modelo ágil funcionando dentro do ecossistema. Acho que seria isso. Perfeito. Perfeito. Então, vamos ficar com o episódio por aqui hoje. Show de Sim. bola. O papo foi muito massa, Teve foi muito bom bastante te conhecer. Obrigado, conteúdo. galera. De Show de novo, a bola. gente vai deixar nossas redes sociais aqui na descrição e as redes sociais do Abdala também. Então, se vocês Legal. têm interesse em aprender mais ou até interesse nos serviços deles, porque pode ser bem interessante dependendo do time, Só falar. entre em contato. Valeu, Exatamente. galera. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.